Estamos aqui no piquete da Setur, no acampamento Farroupilha, e vamos falar hoje sobre o Observatório do Turismo e o uso de dados no turismo gaúcho. Para isso a gente está aqui hoje com o Antônio Pedro da Costa e Silva Lima, que é nosso economista e coordenador do Observatório de Turismo da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Antônio, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Então, Antônio, queria começar falando um pouco. A gente retomou o observatório, né, no ano passado, no mês de julho, e começou aí primeiro com pesquisas, né, nos eventos ali turísticos. Os servidores da CETUR, fizeram algumas pesquisas para, enfim, entender um pouco desse público, né, que estava frequentando os eventos, retomar essa apuração dos dados. Mas a partir daí a Setur o observatório no caso só cresceu, tem uma gama de ações, né, agora. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa nova construção e as ações que estão sendo desenvolvidas agora no observatório. Perfeito, Léo. Como você falou, o Observatório de Turismo foi reestruturado completamente em julho do ano passado e as primeiras pesquisas foram feitas nos eventos de grande fluxo turístico para a gente analisar o perfil do turista, enfim, de onde que ele vem, qual é a motivação principal para ele ficar aqui nos eventos, quanto tempo ele fica, o que ele consome, qual é o ticket médio dele. Essas foram as nossas primeiras constatações. Além dessa frente de atuação que a gente teve com relação aos eventos de fluxo turístico, que a gente fez 5 pesquisas com mais de 1.000 entrevistas, principalmente na Expo Inter e na Oktoberfest, mas também em outras 3 festas em municípios. Nós também temos outras 7 frentes de atuação que eu vou contar rapidamente aqui para vocês. E esses 8 pilares no total compõem o que o Observatório tem feito ao longo desse último ano. A segunda frente de atuação do Observatório, além de perfil dos visitantes nos eventos de fluxo turístico, foi o mapeamento sobre turismo de negócios, né? A diretoria da Setur tinha a curiosidade para entender, a partir de demandas do trade, quantos centros de convenções tem no estado, em que municípios eles estão, qual é a capacidade deles, compreender isso. Então, essa pesquisa também a gente fez, está disponibilizada no site da Setur, na aba do Observatório de Turismo. E além dessa segunda frente, a gente tem uma terceira frente com dados de turismo nas 27 regiões turísticas do estado. Então a gente fez, a pedido de alguns gestores municipais, a pedido do trade, um relatório por região turística delimitando exatamente quais são os empregos, qual é a renda do turismo, quais são os empregos de turismo nesses municípios, além de diversas outras informações para ter um apanhado geral de cada uma das regiões turísticas com informações específicas sobre cada um dos municípios dessas 27 regiões. Depois a gente teve uma quarta frente de trabalho que é mais geral, que são dados econômicos e sociais sobre turismo e com algumas pesquisas bem importantes, como, por exemplo, a quantidade de oferta turística, que é a partir dos dados do Cadastur, que não é uma abrangência, digamos assim, completa, mas já dá um primeiro apanhado. A partir desses dados do Cadastur, a gente conseguiu ver onde estão os equipamentos turísticos no estado. Então tem um relatório específico sobre isso. E além disso, a gente fez uma parceria com a Airbnb para analisar, enfim, o perfil do turista que vem, que fica nesses meios de hospedagem dessa plataforma multinacional, dessa plataforma internacional e que também tem bastante abrangência no Brasil. E fizemos também alguns estudos sobre admissões no setor de turismo. Tem diversos dados sobre quantas pessoas trabalham no setor de turismo e quantas pessoas foram admitidas nos últimos anos no setor de turismo. Também mostra diferenças faces, né, assim, que o turismo tem de forma de explorar o dado, né? São pontos diferentes, né, que a gente tem. Só a quinta tem mais ainda, né? Sim. E só falando rapidamente das últimas, a quinta é o de fluxo de passageiros no Rio Grande do Sul, que são os passageiros de ônibus e de avião. Então tem relatórios com esses dados mais agregados sobre quantas pessoas chegaram no estado, enfim, de onde que elas vieram, de que países elas vieram, de que cidades elas vieram. E também temos os BIs de turismo, que foi uma demanda do secretário Covatti para a gente analisar a informação com base no exemplo de Portugal em painéis interativos, em dashboards, né? O secretário Luiz Fernando também deu uma ênfase específica de que é importante a gente organizar os dados de forma com que
esses dados sejam classificados em painéis com informações que pudessem ser acessadas de forma gratuita por diversas pessoas. Além disso, fizemos pesquisas de fluxo turístico, que são pesquisas feitas em 22 municípios com dados de 2022 e 2019, comparando em 22 municípios quantas pessoas vieram para o estado, né, com base em dados de Big Data, que é uma tendência, eu acho que dá para a gente falar depois um pouco mais dessa coleta de informações. E por último, censos hoteleiros. A gente começou um censo hoteleiro com o município de Porto Alegre, com a prefeitura de Porto Alegre e também com diversos parceiros, como o Convention Bureau de Porto Alegre, a ABBTU, com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Restinga. E, além disso, estamos trabalhando com uma pesquisa de censo hoteleiro em 2 municípios aqui próximos, que são Novo Hamburgo e São Leopoldo. Então, a partir de uns hotéis, com dados dos hotéis, a gente está tentando compreender melhor quanto que vêm esses hóspedes, quanto tempo eles ficam, o ticket médio, enfim, do setor, para tentar ter um raio-x, como eu comentei anteriormente, sobre esse setor de hotelaria que é tão importante em termos de geração de emprego e de renda para o Estado. Sim, é difícil a gente pensar hoje, né, Antônio, em alguma área assim da sociedade, enfim, de planejamento sem o uso de dados, né? A Big Data, esse uso massivo de dados, né, tá presente em tudo. Acho que é difícil elencar alguma coisa, né, que a gente não consegue fazer com precisão, com técnicas, sem usar os dados, né? Eu queria te perguntar como é que isso entra no turismo, né, e o que a gente tem de potencial para explorar no turismo enfim, tendo dados e analisando eles de forma técnica. Perfeito, excelente pergunta, Léo. Eu acho que isso é algo muito importante, ainda mais atualmente que temos um grande volume de dados, um grande volume de informações de diversas fontes, né? Tem dados da iniciativa privada, tem dados dos municípios, tem dados de diversos estados, e eu acho que juntar tudo isso e a partir daí, a partir desses dados, conseguir ter algum tipo de correlação vai ajudar no processo de tomada de decisão estratégica, para que as decisões, tanto das empresas quanto dos gestores, sejam cada vez mais baseadas em evidências. Por que isso é importante, como você colocou, para o setor de turismo, né? Por que o setor de turismo também precisa trabalhar com dados e por que é uma tendência, digamos assim, do turismo trabalhar com dados em outros países? Portugal tem feito isso, mas também diversos outros países têm feito isso. O que está acontecendo? O setor de turismo ele é muito amplo, né? São diversas atividades turísticas. Temos alojamento, alimentação, transporte, enfim, são diversas atividades, agências de viagem, são diversas atividades e é um setor com muita especificidade, muita complexidade, em que precisa ser analisado o impacto concreto de todas essas atividades na economia. Tanto em termos de você gerar emprego, gerar renda, enfim, gerar desenvolvimento econômico a partir dessas diferentes atividades. Então, o setor de turismo, de modo geral, ele precisa cada vez mais, e eu acho que, na verdade, será uma tendência, irá cada vez mais trabalhar com dados tanto primários, que são esses dados de fontes primárias, como entrevistas, como as que a gente fez, mas também de fontes secundárias, a partir das novas tecnologias que o diretor-geral Rafael sempre fala do sistema de inteligência turística, ou seja, estruturar um sistema de inteligência turística a partir das novas tecnologias como Big Data, mas também de outras, como mineração de dados, e de você, a partir daí, consolidar todas essas informações, todos esses dados, para que sejam informações possíveis de serem utilizadas em análise. Então, eu acho que isso pode ser relevante tanto para o empreendedor, tanto para quem está na iniciativa privada, quanto para quem está no setor público, para que as políticas públicas sejam baseadas em evidências e a gente consiga ver exatamente onde que é necessário alocar o recurso e qual vai ser o impacto de você, por exemplo, alocar o recurso em determinada frente e não em outra. Sim. Um exemplo claro que a gente tem na secretaria, né? A gente teve como secretaria em Portugal, né? Para ver o desenvolvimento, já que eles estão mesmo enquanto o turismo no país, né? A gente tem observado o nível que tem crescido o turismo, né? Lá com essa parte mais técnica, com a análise dos indicadores, né? Por exemplo, quantidade de estadia. O que a gente pode falar assim de um exemplo mais prático, um caso prático que a gente tem de que
isso pode acontecer se a gente começar a usar os dados. O que a gente pode dar de exemplo assim? Perfeito, excelente pergunta. Como você constatou, por que Portugal é um caso de sucesso? Porque Portugal, hoje em dia, tem diversas estatísticas apontam entre 15% a 18% do seu PIB, ou seja, de toda a sua produção, do Produto Interno Bruto, que é o valor adicionado bruto da economia, mais os impostos, um percentual expressivo, como eu comentei aqui, responde às atividades características de turismo. E como é que Portugal chegou a esse patamar? E como é que o Rio Grande do Sul, que hoje tem 4% aproximadamente do seu PIB, com foco em turismo relacionado às atividades características de turismo, como é que é possível dar esse salto? Bom, eu acho que uma parte importante do que Portugal fez foi, a partir desses painéis, dessas informações que foram organizadas, conseguir criar uma articulação entre todos os setores relacionados ao turismo. Então, a partir de você ter um dado, por exemplo, dizendo que daqui a 6 meses a hotelaria vai ter a capacidade X, enfim, está abaixo talvez do que você esteja esperando, você consegue focar em campanhas específicas, por exemplo, trabalhando com companhias aéreas, ou para tentar atrair turistas dos lugares que mais vêm no mês tal correspondente a essa data. Estou trazendo um exemplo concreto assim do que Portugal fez. Usando dados, eles conseguem saber exatamente que se daqui a um mês quantos turistas aproximadamente vão vir e conseguem saber a partir daí qual é a demanda em termos de consumo desses turistas nos restaurantes, para saber a partir daí quanto que a iniciativa privada poder saber a partir daí quanto que tem que comprar de cerveja, por exemplo, ou de vinho, ou de água para atender a esses turistas. Então é algo assim em termos de previsão e ao mesmo tempo de planejamento para você conseguir articular todos os setores relacionados, todas as atividades relacionadas ao turismo, para você gerar o maior valor agregado possível. Trazendo um exemplo óbvio, por exemplo, a Oktoberfest, né? A gente sabe, com análise de dados também reforçaria isso, que, por exemplo, é uma quantidade maior de chopp necessária, né? Então, isso é um exemplo banal, né? Mas acho que pode ser usado para aplicar para outras coisas, né? Por exemplo. Perfeito, exatamente isso. A partir dessas pesquisas, como a que a gente fez na Oktoberfest no ano passado, é possível saber exatamente quanto que a pessoa gasta, o que ela está gastando, enfim, qual é a faixa etária média, e a partir daí o município, junto com o Estado, podem talvez trabalhar em campanhas direcionadas para tentar chamar o público que mais vem, ou que já teria mais chances de vir para essas festas. Isso é só um exemplo, assim, mas eu acho que dá para trabalhar em muitas frentes com base nesses dados para o processo de tomada de decisão tanto do município quanto do Estado, enfim, quanto da iniciativa privada em termos de organização desses mega eventos que tem tanto impacto econômico positivo para o município. Aliás, eu acho que isso é um ponto importante da gente destacar. Se tem algo que eu percebi trabalhando com esses dados, é o quanto que o turismo gera em termos de emprego e de renda para o Rio Grande do Sul. Sim, esse era um ponto que eu ia mencionar até. Quem não trabalha diretamente com o turismo, né, às vezes pensa que é uma coisa que não impacta diretamente no desenvolvimento de uma população, né, na parte social, econômica, enfim. Mas a gente vê, enfim, tantas famílias, né, microempresas, empresários, que têm o turismo como sua principal fonte de renda, né? Então eu queria te perguntar assim, o que é que a gente está com um pouco mais de um ano, né, da reativação do observatório? O que é que nesse um ano assim a gente pode destacar de dado, né, que reforça essa importância do turismo, a relevância para a sociedade gaúcha? Perfeito, excelente. Se tem algo que me surpreendeu é que o turismo hoje, as atividades vinculadas ao turismo, né, elas representam 14,3 bilhões de reais. Então, por ano. Então, assim, é um volume muito expressivo de recursos. E, além disso, a quantidade de pessoas que são admitidas anualmente no setor de turismo, né? Foram contratadas de forma formal, ou seja, com carteira assinada, de acordo com os dados do novo CAGED, aproximadamente 106 mil profissionais no setor de turismo, representando um aumento de 23,7% em comparação ao ano de 2021. Esse é um dado que também me chamou muita atenção. E só trazendo um dado mais recente, assim, do mês de julho, de acordo com a pesquisa mensal de serviços, que é uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE,
o setor de turismo teve uma variação positiva de 1,9% em julho. E está 13% acima do patamar anterior à pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Então muita gente fala, o turismo ainda não se recuperou. Não, pelo contrário, ele cresceu quase 13% acima do patamar anterior da pandemia e cresceu 8,2% no acumulado nos últimos 12 meses. Então é um setor que realmente está em franco crescimento e expansão. E isso é uma coisa que os dados podem ajudar, né? Assim, após a pandemia, o que está crescendo mais? Que parte do turismo a gente tem que direcionar mais recursos, mais esforço, né, para de repente ajudar na recuperação? Tudo isso nos dados a gente consegue identificar, né? Exatamente, exatamente. E como eu comentei com você, eu acho que talvez uma tendência para os próximos tempos será cada vez mais trabalhar com Big Data no setor de turismo e com esses dados, com essas novas tecnologias para esses processos de tomada de decisão. Sim. Encaminhando mais para o fim aqui, eu queria falar um pouquinho, a gente tem no site da Secretaria, né, uma aba do Observatório de Turismo, que as pessoas podem entrar lá, quem se interessou, né, o nosso papo aqui, é um resumo, né, de todo o trabalho do Observatório, mas tem uma página, né, que tem os BIs, tem as coisas, como é que a pessoa entra lá, se informa mais sobre os dados do turismo, como é que faz isso? Perfeito, Léo, excelente pergunta. Então, a pessoa ela pode acessar via Google ou diretamente pelo site da Setur, RS, a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, e lá vai ter uma aba entre as diversas áreas, né, que o Observatório é só uma das diversas frentes de atuação, tem uma aba específica do Observatório de Turismo, onde todas as pesquisas que eu comentei aqui, junto com os painéis, ou seja, todos os relatórios podem ser baixados e os painéis podem ser visualizados de forma completamente gratuita. E a Secretaria se coloca à disposição, né, a equipe do Observatório, a também trabalhar com alguma demanda específica que vier. E aí, para isso, podem entrar em contato diretamente com os diretores da Secretaria ou via o Instagram, né, com a equipe de comunicação, que aí depois a gente atende aí a uma demanda de um estudo talvez mais específico para um município, porque eu acho que esses dados eles podem também ajudar os municípios a talvez estruturarem um plano de desenvolvimento, um plano de turismo, planos focados especificamente em políticas públicas para o setor de turismo. Então, todos esses dados que temos aqui, eles podem ser utilizados com esse fim também. Sim. Então fica aí o convite, né? De repente você que é gestor público, pesquisador da área, é alguém curioso, né? Também com entusiasta dessa parte de dados, do turismo, fica lá o convite de acompanhar o nosso site oficial, que é setur.rs.gov.br, e também nossas redes, né? O Instagram, a gente está divulgando sempre tudo que o Observatório está fazendo e fica o canal aberto, né? Caso queiram trocar uma ideia com o Observatório, com a nossa equipe da Secretaria. E acho que é mais isso, estamos nos encaminhando para o fim. Muito obrigado, Antônio. Fica aí mais espaço para mais alguma consideração final. Acho que é isso, eu queria agradecer a oportunidade e essa excelente iniciativa de vocês. E mais uma vez me coloco à disposição, qualquer coisa, a gente pode fazer algo mais elaborado, específico para uma demanda da iniciativa privada ou do município específico. É isso. Obrigadíssimo, Léo. Ok, muito obrigado, Antônio. Nosso obrigado a você que acompanhou até aqui e até uma próxima.